Estava sentada ali pelo presbítero que fez o convite e pensei até em falar, dar continuidade falando a respeito da mãe de Sansão, a qual nós estudamos hoje pela manhã. Mas o Senhor me levou de volta aqui para o texto de 2 Samuel. Então, Ele tem algo para nos falar nesta noite através da sua palavra, amém? O título do texto diz: A bondade de Davi para com o filho de Jonathan. Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Disse-lhe Davi: ainda há alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Pai, eu te louvo, te exalto, te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e falado neste lugar, Senhor. Graças te damos porque possamos sentir a tua presença, porque ela é real, Senhor, neste lugar, ó Deus. Pai, entra com providência em cada vida que adentrou por essas portas, Senhor. Fala os nossos corações, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Não aquilo que eu queira passar, não aquilo que eu queira falar, mas sim aquilo que o Senhor queira falar, Senhor. Porque tu és o Deus que sonda cada coração neste momento e conhece a necessidade de cada um, Senhor. Entra com teu agir, Senhor, na minha vida e na vida dos teus, Senhor. Prepara cada coração, Pai querido, para que possa receber o alimento enviado do céu, Senhor, e faça segundo aquilo que lhe apraz, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Usa, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é bastante conhecido de todos nós. Em 2 Samuel, capítulo 4, vem relatando a história de quando Saul e Jonathan vai para a guerra contra os filisteus e lá perdem a guerra, estão perdendo a guerra, e Saul vê os seus filhos feridos e alguns mortos, outros já se debruçando para morrer, e ele se desespera vendo aquela cena e pede para um dos seus arqueiros, um dos seus mestres de arma, para tirar assim a sua vida. E aquele homem se recusa a tirar a vida do rei. Então o rei pega aquela espada e se debruça sobre ela e assim tira a sua vida. E quando chega a notícia no acampamento que o rei havia morrido e todos os seus filhos também haviam perdido a guerra, a ama daquele menino se desespera. Vamos embora, é tempo de fugir, porque era de costume, quando o rei perdia a guerra, o outro que assumia o poder mandava exterminar toda a família daquele rei, para que ninguém viesse depois pedir, reivindicar, obrigado presbítero, pelo trono. Então, aquela mulher, aquela ama de leite, prepara aquela criança, aquela babá, no caso, prepara aquela criança para fugir. Só que um acidente acontece no meio do percurso. Aquele menino vem a cair e quebrar as suas pernas. Só sabe uma dor de uma queda aquele que já passou por ela. Só sabe a dor de quebrar um osso aquele que já quebrou um osso. Diferentemente, hoje nós temos recursos. Hoje nós temos anestesista, nós temos ortopedista, nós temos métodos para colocar o osso novamente no lugar. E aquele menino não teve nenhum desses métodos, não teve um médico que viesse assistir. Aquele menino teve apenas a dor e no momento mais oportuno e triste da sua história, porque ele havia
em Lodebar. Lodebar é conhecida como terra sem pasto, lugar seco, sem alimento, lugar de esquecimento, lugar onde talvez ele poderia perder até a sua própria identidade. Mas contrapartida, aquele menino não estava esquecido, ele estava guardado na casa de um homem chamado Maqui. Quem era Maqui? Maqui era um dos príncipes em Gileade, um homem que tinha aquisição, que tinha poder, um homem que comprou uma casa dentro de Lodebar para servir de assistência para os necessitados, para os fugidos de guerra, para aqueles que não tinham para onde ir, para aqueles que não tinham para onde se amparar. Era uma casa de socorro, era uma casa de refúgio. Em meio ao deserto, em meio à sequidão, em um lugar sem pasto, havia uma casa aonde oferecia socorro, aonde oferecia ajuda. A casa do Senhor é este lugar, irmãos. Em meio à sequidão do deserto, em meio a lugares tempestuosos, a casa de Deus ainda é abrigo, ainda é lugar de esperança, ainda é lugar de socorro, ainda é um hospital. Aqui tem abrigo, aqui tem alimento, aqui não tem escassez, porque a palavra de Deus jorra. Porque, como eu disse hoje pela manhã, o homem que teme ao Senhor é como fonte de água viva, e dele procede águas. Então aqui tem esse alimento. Eu não sei aonde você tem procurado um alimento essencial para a tua alma, para a tua vida, mas aqui na casa de Deus tem o alimento necessário que você tanto procura. A tua alma está seca, a tua vida está em sequidão, mas você está no local certo para alimentar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Na casa de Maqui, Mefibosete encontrou tudo isso. Porque este homem, além de ser um dos principais em Gileade, ele era neto de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Obed-Edom era aquele homem a qual Davi deixou a arca da aliança na casa dele por apenas 3 meses. E Deus abençoou aquele homem de tal maneira que a notícia chegou no palácio e a bênção alcançou os seus descendentes. Aquele que teme ao Senhor, as bênçãos do Senhor alcançam a sua descendência. Aleluia! Aleluia! Aqueles que são fiéis e tementes ao Senhor, as bênçãos do Senhor os seguirão. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 4, conta que Jonathan e Saul acabaram de morrer e aquele menino ficou aleijado. No capítulo 5, Davi é constituído rei de toda Israel. Nasce seus filhos em Jerusalém. No capítulo 6, Davi traz a arca da aliança para Jerusalém, porque havia a necessidade de buscar de volta a presença de Deus. Era necessário, por mais de 20 anos, a arca ficou fora de Jerusalém. Então Davi viu que havia necessidade de trazer a presença de volta. E Davi foi atrás da arca da aliança. No capítulo 7, Davi deseja edificar um templo ao Senhor, mas isso foi negado, porque as suas mãos estavam manchadas de sangue. No capítulo 8, narra a vitória de Davi sobre várias nações. Então até aqui parece que a vida de Mefibosete acabou ali, na queda. Acabou durante a queda. Parece que ele desapareceu da história. Mas no capítulo 9, algo
Ziba, quando foi interrogado, além dele saber aonde que tinha alguém da família do rei vivo, ele sabia a condição que este estava. Ele sabia que este estava aleijado de ambas as pernas. E o que Ziba fez? Porque Ziba era servo do rei Saul. Ziba, por muitas das vezes, viu Mefibosete correndo pelo palácio. Por muitas das vezes, Ziba até corrigiu: não corre senão você vai cair, vai tropeçar e vai se machucar. Mas Ziba sabia da procedência onde estava Mefibosete e sabia também da condição dele, como que ele estava. Por isso que quando ele chega diante do rei Davi, ele fala que ele estava aleijado de ambos os pés. E muitas das vezes, aquele que está do teu lado sabe da tua necessidade, conhece as tuas aflições. Muitas das vezes até chorou contigo, mas neste momento não pode estender as mãos para te ajudar. Não se preocupe, não tenha medo, porque Deus vai levantar Maqui para te ajudar. Porque esse que está do teu lado não é o que Deus quer que te estenda a mão, mas Deus vai levantar Maqui verdadeiro para andar contigo, para colher as tuas lágrimas e para saciar a tua necessidade. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. E quando o rei manda a comitiva ir até Lodebar para buscar a Mefibosete, ele de imediato, quando ouviu a cavalaria, imagina-me eu, depois de 20 e poucos anos, aquele homem já estava estabelecido, já estava casado, já tinha filho. Imagina-me eu, quando a cavalaria chega na porta de Maqui, o medo aterrorizante que toma conta daquele menino. Acabou, vou morrer. O novo rei de Israel veio me matar. E há momentos que pensamos que chegou ao fim. Há momentos que pensamos que a morte chegou. Há momentos que a dor está tão difícil, está tão duro de se suportar, que nós achamos que é o fim. Mas como eu disse na sexta-feira, os ouvidos do Senhor estão atentos às orações dos teus filhos. E conforme fez na vida do salmista, pode fazer na minha vida e na tua. Porque Deus não livrou aquele homem de qualquer lugar. Deus tirou os seus pés da lama, do charco de lodo. Aquele homem estava afundado na lama. Aquele homem estava praticamente morto. Mas Deus ouviu o seu clamor e o resgatou. Eu não sei qual é a sua condição a qual você adentrou por essas portas nesta noite. Eu não sei pelo que você tem clamado. Eu não sei pelo que você tem buscado. Mas o Deus a quem eu sigo, o Deus a quem eu serve, é o mesmo Deus que agiu de benevolência na vida de Mefibosete. Esse mesmo Deus que é operar na tua vida. Esse mesmo Deus que é agir na tua vida. Esse mesmo Deus que é mudar a tua situação. Esse mesmo Deus que é mudar o quadro da tua história e te dar um fim diferente. Esse Deus está dizendo para você nesta noite que você está no local certo e que Ele tem o refrigério certo para a tua alma. Ele tem. Quando os muitos não estão vendo, Ele está te vendo. Quando o mundo não tem te assistido, Ele tem te assistido. E como já foi falado nesta noite, perguntado, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, Ele jamais te esqueceu. E Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe sim. Ele sabe. E por isso que Ele está cuidando de ti. É por isso que Ele está cuidando de mim.
ti. Porque se fosse você sozinho, você já teria desistido. Se fosse pelas tuas condições, pelas tuas forças, você já iria morrido. Mas Deus é quem te ama. Ele disse: filho, filha, não se preocupe, eu estou cuidando de ti. Não se desespere, eu estou contigo. Não se apavore, não se assuste, porque eu sou contigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o mesmo Deus, o mesmo Maqui, que estendera a mão para Mefibosete, um órfão, um aleijado, foi o mesmo Maqui que estendeu a mão ao rei Davi, quando precisou se esconder, quando precisou correr para se salvar, para salvar a sua própria vida do seu filho Absalão. Davi estava com as suas vestes rasgadas, Davi estava com fome, Davi estava com sede, e o mesmo Maqui foi até ele e o alimentou no meio do caminho. Então, irmãos, 3 características eu vejo na casa de Maqui: um local de abrigo, onde nós podemos encontrar socorro, aonde nós sabemos que Deus pode operar, aonde tem resposta para nossos anseios, aonde não faz acepção de pessoas, porque o mesmo que estendeu a mão para o órfão, como eu acabei de dizer, foi o mesmo que estendeu a mão para o rei. E por último, a casa de Maqui tem amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, mesmo eu, você sendo pecadores, Deus nos amou primeiro. O amor dele nos alcançou de tal maneira que ele se entregou lá naquela cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a ti. Não importa onde você caiu, não importa onde você tropeçou, Deus está hoje querendo curar essa ferida. Deus está hoje querendo cicatrizar essa enfermidade. Deus quer hoje limpar o teu coração toda essa angústia que Lodebar causou. Mas é necessário você abrir o seu coração. É necessário você se rasgar diante do altar. É necessário você dizer: Pai, eu fui ferido sim lá em Lodebar. Pai, padeci necessidade sim em Lodebar, mas eu estava dentro e guardado por ti. Em todos os momentos eu vi o teu cuidado, em todos os momentos eu vi a sua ação, em todos os momentos eu vi que o Senhor estava conosco. Assim como Deus estava com o povo que saiu do Egito, assim Deus está conosco, irmãos. Confia em Deus. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando dos seus. Você pode ter até aparência de morto, mas ainda existe vida. Ainda existe vida em você. E esse Deus que cuidou de Mefibosete é o mesmo Deus que está cuidando de mim e está cuidando de você. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. E nada acontece na minha vida e na tua vida que não esteja no controle de Deus. E assim, Mefibosete, levado pelo rei Davi para a tua casa, assentou-se na mesa do rei. E Davi restituiu tudo aquilo que Mefibosete havia se perdido. Tudo aquilo. As terras dos seus avós, do seu avô, a herança do seu pai. E assim Davi deu para ele e falou que a partir de hoje tu comerás a minha mesa juntamente com os meus. E é isso que Deus faz.
tira do charco de lodo e coloca aqui para adorar o limpo e santo, para a sua glorificação e para a sua adoração. Eu não sei de onde Deus te tirou, mas Ele sabe, e você também. Eu não sei o que Ele fez na tua vida, mas tu sabes. Tu sabes. Eu não sei qual foi o livramento, mas tu sabes. Tu sabes quantas noites você chorou. Tu sabes quanto você pediu. Você sabe. E Deus também. E por isso Ele te tirou do charco de lodo, da lama, e te lavou e te purificou. E te fez assentar entre os príncipes, para herdar a coroa de vida eterna juntamente com o Pai. Juntamente com o Pai. Pois foi isso que Ele nos prometeu, uma morada nas mansões celestiais. Sentar juntamente com Ele na mesa e celebrar o galardão. Isso é prazeroso, irmão, poder ver Jesus face a face. E essa é a maior promessa da igreja. Essa é a maior promessa da igreja. Muitas das vezes nós estamos vivendo em Lodebar porque é muito necessário para nos moldar. Mas você pode até estar em Lodebar, a terra pode até ter nome de sequidão, pode até ter nome de lugar sem pasto, mas ali há uma casa de Maqui para poder prestar socorro, para poder prestar abrigo para os necessitados que necessitam do socorro do Pai. E se você entrou nessas portas, é porque você é um necessitado. Eu sou uma necessitada. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. E por isso que nós estamos aqui, na casa de Deus, esperando a restauração, o renovo, a salvação em Cristo Jesus. Esperando a libertação, a restauração, a cura espiritual de todas as misérias deste mundo. Ser liberto de todas as aflições do mundo vindouro, para que possamos vivenciar a glória que nos está sendo preparada juntamente com o Pai. E nesta noite eu quero te oferecer esse abrigo. Nessa noite eu quero te oferecer este socorro. Nessa noite eu quero te oferecer esse Deus de benevolência. Nesta noite eu quero te oferecer um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que cuida dos seus. Apesar de muitas das vezes você achar que morreu, apesar de muitas das vezes você achar que estava esquecido, Mefibosete viveu mais de 20 anos em Lodebar, mas ele estava guardado em Deus. Ele estava guardado em Deus. E você está guardado em Deus. E nesta noite, o Senhor está te chamando a adentrar ao abrigo dele. Nesta noite, o Senhor está te convidando a sentar dentro do socorro dele, porque ele tem algo a fazer na tua vida. Ele não quer apagar a tua identidade, não. Ao contrário, ele quer te dar uma identidade de servo do Senhor, de menino dos olhos de Deus, de filho dele. E quer te levar para morar juntamente com ele nas mansões celestiais. Glória a Deus. Porque na casa do Senhor, nós restauramos a nossa vida. Na casa do Senhor, nós encontramos restauração. Na casa do Senhor, nós encontramos uma identidade nele. Na casa do Senhor, nós ganhamos força para seguirmos vencedores em Cristo Jesus. Por mais que a adversidade venha bater na nossa porta, mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Só temos que tomar posse da palavra, só temos que tomar posse da vitória e sermos fiéis a Deus. Amém. Louvado seja Deus.